Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Leonardo Smirnov e aqui nesse canal eu abordo temas importantíssimos sobre masculinidade e também sobre o mundo masculino. E nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês como a nossa cultura atual ela ataca a masculinidade tradicional, a masculinidade biológica, e ela também desvive dentro de cada homem essa masculinidade. Então, sem mais delongas, sem enrolação nenhuma, vamos começar logo o vídeo, certo? Então, essa cultura atual, ela transformou essa masculinidade que um dia foi masculina em um verdadeiro alvo. Alvo de críticas, alvo de ataques, alvo de, por exemplo, nomenclaturas que nunca existiram antes, como masculinidade tóxica ou aquela masculinidade frágil, certo? Que eu já havia falado em outros vídeos aqui. O que antes, por exemplo, era visto como virtude, força, liderança, coragem e trabalho duro, agora é tratado como um problema, como uma síndrome de masculinidade tóxica ou masculinidade frágil. Ou seja, se você não rebola a bundinha, você tem masculinidade frágil. Se você não beija outro homem, você tem masculinidade frágil. Tem um tanto de cara fazendo um monte de teatrinho para provarem que não tem masculinidade frágil e acabam caindo nesse conto do vigário. Acabam seguindo essas agendas castradoras masculinas, que não tem nada de masculino, apenas querem domesticar e castrar os homens, certo? Homens hoje em dia são criticados por exercerem traços naturais e ensinados desde cedo a reprimir aquilo que os define. Por exemplo, eu já usei bastante esse exemplo aqui, que quando um menino ali, quando ele estava no fundamental, ou até mesmo no ensino médio, ele arrumava uma briga com algum colega ali, e ele revidava essa briga, ou até mesmo ele apanhava, quando ele chegava em casa, a sua mãe simplesmente reinava e brigava com ele. Ou seja, a mãe estava dizendo para o filho não agredir e também não reagir a determinada agressividade ou violência, ensinando o garoto completamente a aceitar o insulto ou até mesmo apanhar de uma pessoa só porque ele não pode reagir. Ele tem que ser pacifista. Isso está completamente errado. Isso desvive a masculinidade de qualquer criança, de qualquer adolescente, certo? E hoje em dia, a liderança também, que foi perdida, né, ela é chamada de autoritarismo. Em alguns casos, certo? Até confundida e associada a fascismo. Se liderança é associar a fascismo ou masculinidade é associada a fascismo, vocês podem me chamar de Benito Mussolini, tá? Eu não me importo nem um pouco. E a ambição também, tá? Ela foi taxada de ganho. Não sei de onde que tiraram isso, tá? Mas o homem ambicioso, ele é taxado de, por exemplo, avarento, que são coisas completamente diferentes, né? E sabe qual que é o resultado disso? Nós temos uma geração de homens confusos, enfraquecidos, perdidos, depressivos e completamente sem entender quem eles são de fato. Porque ao longo de 50 anos, 60 anos, uma agenda feminista foi implantada nessa sociedade. Dizer que não é feminista, na verdade, é uma grande mentira, porque apenas as pessoas que passaram por um detox desta poeira ideológica que vem cercando a nossa sociedade há mais de 60 anos, somente essas pessoas realmente podem dizer que não são feministas. Agora, quem não passou pelo detox, né? Quem não estudou, quem não se limpou desta porcaria, essa pessoa ela tem traços feministas, fala frases feministas, ela faz apologia a essas agendas. E essas agendas, elas são castradoras. Então, a nossa cultura atual, ela faz de tudo para castrar e desviver a masculinidade tradicional que um dia simplesmente fez muito sentido na vida dos homens e fez também muita presença na vida dos homens lá no passado. É claro que, como eu sempre falo nos meus vídeos aqui,
Nós não devemos confundir princípio com prática. O princípio do passado é o mesmo, porém a prática muda. Algumas coisas realmente vão mudar, certo? Então tu deve não associar princípio à prática do passado, mas sim pegar o princípio lá do passado e colocar a prática, dependendo do princípio, completamente diferente na nossa época atual. E o que nos resultou desta agenda e desta cultura que hoje empodrece e empobrece a nossa sociedade? Na verdade, isso está como um vírus hoje em dia, né? Nós não temos referências claras de masculinidade, nós não sabemos, eu sei, né? Mas muitos mesmo não sabem o que de fato é masculinidade e muito menos o que é de fato ser um homem. Eu já fiz um vídeo explicando como ser um homem no século XXI, eu espero que tenha ficado bem claro, certo? E muitos aí se entregam a vícios como, por exemplo, a pornografia, jogos de azar e redes sociais, certo? E isso ele denota um comportamento nada peculiar, tá? Nada peculiar de homens masculinos. Isso não é comportamento de homens masculinos. Vício em pornografia, jogos de azar ou redes sociais, certo? Isso, na verdade, é um prato gratuito na qual você come, porém vomita depois. É que nem diz aquele ditado, que o diabo te oferece o prato, porém não te obriga a comer. E esses homens hoje em dia, se é que eu posso chamar esses seres de homens, né? Eles buscam preencher um vazio criado pela desconexão com a sua própria natureza. Ou seja, toda essa agenda, todos esses comportamentos passados de mãe para filho, ou de vó para filha, e a filha vai lá e passa para o filho, eles não são da própria natureza do homem. Principalmente homens que não tiveram uma presença paterna na sua infância. E isso é de fato muito importante, a presença do pai. E aí, esses meninos, eles cresceram com mães solteiras, às vezes reclamando do marido, às vezes oprimindo a masculinidade desse filho, e aí criou o homem que nós conhecemos hoje, certo? E esses meninos, eles são doutrinados a acreditar que devem se envergonhar de quem são, enquanto, ao mesmo tempo, são bombardeados com ideias que os transformam em dependentes emocionais, frágeis e subservientes. Então você tem um combo completo de como ser um homem fraco. Homens criados por mulheres, tá? E homens completamente longe da sua mochila masculina, que deveria ter sido passada lá atrás, porém não foi. E o Estado, o nosso querido Estado, certo? Ele ajudou muito nesse plano. Eu já fiz um vídeo aqui dizendo qual é o plano do Estado na destruição da família, na destruição de casamento, na destruição de relacionamentos e também na destruição da masculinidade. Quem está por trás de todo esse plano é o Estado, e só que só não vê quem não quer. É só você analisar muito bem. Só que isso é um assunto para outro vídeo, tá? Eu não vou focar em Estado nesse vídeo aqui. Porque, além do mais, o meu vídeo pode até perder alcance. Os meus vídeos nem têm um longo alcance assim. O máximo é 100, 200 visualizações. Por conta dos conteúdos que eu falo aqui, tá? E no vídeo de hoje eu quero focar simplesmente nesse ataque à masculinidade que fazem nesta cultura atual. E esse ataque à masculinidade, ele não é por acaso. Se a gente tivesse um homem forte, resiliente, autossuficiente, ele não é fácil de manipular, ele não é fácil de controlar, ele não é fácil de encontrar fraquezas nesse cara. Ele não precisa, por exemplo, de aprovação constante. Ele não é refém de impulsos e não se curva a narrativas superficiais. Um homem que sabe ser um homem, ele se impõe, certo? Ele não aceita qualquer merda e ele sabe que suas escolhas trarão consequências a médio ou a longo prazo. Então, a masculinidade tradicional, aquela que sempre deu certo lá atrás, que formou famílias, que levantou impérios, que constituiu a nossa sociedade como ela é hoje, ela representa um risco para uma sociedade que se alimenta de fragilidade e de dependência. Você acha mesmo que as pessoas que estão lá no topo
elas fazem parte dessas agendas? Elas aplicam essas agendas na sua vida? Não, elas não fazem. Você pode, por exemplo, pegar as famílias mais bem-sucedidas do mundo, com mais poder, tanto no quesito de dinheiro, como também em outros quesitos, como poder, influência e outras coisas, elas não têm as suas famílias desestruturadas. Elas ainda continuam naquele modelo tradicional de família, onde nós temos um representante central e o restante da família. Mas conhecido também para as pessoas que não gostam do nome de patriarcal, ou patriarcado. E toda essa desconstrução que nós estamos vendo hoje, ela vem com um custo. E esse custo ele vai custar caro demais. Tá? Ele já está custando caro e ele vai encarecer ainda mais. Certo? Antes ele não era, né? Ele não era tão caro. Há uns 10, 15 anos atrás ele não era tão caro assim. Mas agora vamos começar a colher os frutos do que foi plantado lá atrás. Ao desconectar o homem da sua essência, a sociedade ela criou indivíduos frágeis e desorientados. E hoje, por exemplo, querem te enfiar a goela abaixo que homem tem que chorar, homem tem que se encontrar com o seu lado feminino. Eu não sei de onde que foi que tiraram essa merda, porque associaram ser gentil, ser, por exemplo, calmo ou sereno com a sua esposa a algo feminino. Eu não sei de onde é que foi que associaram isso a algo feminino. Eu não sei, mas tudo bem, vamos continuar aqui. E dizem também que, por exemplo, o homem tem que se vestir como mulher e tem que provar que ele não tem masculinidade frágil. Aí acaba aqui fazendo o que fazem. E essa sociedade criou um homem fraco e desorientado, longe da sua essência masculina, de quem realmente ele é. Muitos hoje não conseguem, por exemplo, sustentar uma família, manter um emprego ou lidar com seus próprios problemas. Não conseguem. Enquanto isso, nós temos índices de depressão, suicídio e isolamento masculino só aumentando. E cara, é estudo atrás de estudo e isso só aumenta. Mas ao invés de encarar a raiz do problema, a cultura prefere culpá-los por não se enquadrarem em padrões irreais. Essa cultura que eu acabei de falar, ela culpa os homens por não se enquadrarem em padrões irreais. Ou seja, se o homem não aceitar as coisas que eu falei aqui em cima, ele não é um homem para essa sociedade. Como eu já falei, o homem tem que ficar provando que ele é homem, com esse papo de masculinidade frágil. E cara, eu vou te dizer o seguinte, você não tem que provar porcaria nenhuma. Você não tem que provar a ninguém. As coisas que você faz têm que fazer sentido para você, não para os outros. Certo? Se você sabe ser bom em ser um homem, você é bom em ser um homem. Você não precisa provar nada para ninguém. Ah, prove que você é um homem, rebole a bunda. Não, você não vai fazer isso. Você não precisa provar nada, certo? Não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa de aprovação social, você não precisa de aprovação familiar para nada. Se você quer fazer algo, vai e faz. Você não precisa de aprovação para nada, certo? E essa liquidez onde tudo é definido, e essa liquidez entra relacionamentos, valores, responsabilidades, e também várias outras coisas. Tudo líquida, tudo por cima. Não tem algo sólido, algo concreto, algo que perdure ao longo do tempo. Não tem, não tem, não tem. E também tiraram o poder do homem de decidir como o pilar da sociedade. Tiraram esse poder. Estão dando poder para gente que não tem poder de decisão. E nós teremos, eu vou chutar em 10, 15 anos, uma sociedade completamente destruída. Ou também teremos uma sociedade completamente substituída por uma cultura oriental. Certo? Nós veremos então a substituição da cultura ocidental por uma cultura oriental. Porque lá no Oriente as coisas são um pouquinho mais controladas, como China, Japão, entre outros. E essa masculinidade tradicional, a que sempre deu certo, ela é derivada de uma versão distorcida que valoriza a passividade, a busca pela validação da dependência emocional. Ou seja, eles transformam o que sempre deu certo em algo que nunca vai dar certo.
e nós precisamos urgentemente de uma reconstrução cultural masculina. Essa reconstrução, eu percebo que ela já está acontecendo. Os homens começaram a perceber que essas agendas, esses comandos de voz, eles não fazem bem para o homem. Não fazem bem. E resgatar a masculinidade não é retroceder. É devolver o homem à sua essência. É devolver o homem o lar da onde ele foi tirado. É devolver o homem a sua própria alma. E, cara, tem muito cara perdido, que não sabe o que é da vida, que não sabe o que é, que não sabe o que fazer. Tu perguntava para um cara do passado lá o que ele era, o que ele queria fazer, e ele te respondia na hora. Ou ele poderia até achar estranho que você, homem, estivesse fazendo uma pergunta tão tola, tosca dessa. Porque, afinal de contas, há uns 300 anos atrás, os homens sabiam o que é ser homem. Não precisava você chegar para ele e dar todo um livro, um conceito, fazer um vídeo explicatório de 5 horas explicando para ele o que é um homem, o que um homem deve fazer na sociedade. Não. Ele já crescia sabendo disso. É claro que os tempos mudam, as culturas se modificam, mas algo que sempre esteve no homem deve ser resgatado. E essa masculinidade não é retroceder. Ela significa abraçar a força, abraçar a tradição e abraçar também liderança, honra e coragem. E abraçar isso não é para dominar, mas sim para proteger. Talvez quem você ama, o seu espaço, a sua casa, a sua família, certo? Liderar não por ego, mas por responsabilidade. E trabalhar também não para acumular, mas para construir algo significativo. Ou quando você partisse desse mundo, você gostaria que as pessoas não tivessem nada para falar de você. Fulano de tal deixou isso e aquilo. Ou, você pode querer também, fulano de tal apenas viveu a vida como um adolescente imaturo. E essa escolha que ele fez o levou aonde o levou, sendo apenas um jovem eterno. É louvor à juventude eterna, isso tem que acabar. Porque nós temos homens, né? Para não falar outra coisa, mas nós temos homens hoje de 40, 50 anos agindo feito bebês infantis ou adolescentes de 15 anos. É isso que nós temos hoje. Adultos / crianças. Imaturos, fracos, emocionais e chorões. É isso que nós temos hoje. O homem, ele precisa reaprender a viver com propósito. Encarar seus desafios de frente, cuidar da sua vida, da sua saúde física e também da sua saúde mental. Assumir as suas responsabilidades e buscar valores que o sustentem ele em meio a esse caos. E o homem também não deve ser incentivado pela cultura atual. Pelo contrário, tem que ridicularizar essa cultura. Mas é claro que cabe a cada um de vocês decidir aceitar a destruição ou lutar para reconstruir o que foi perdido. Sem essa masculinidade tradicional, a masculinidade biológica que sempre teve, o mundo desmorona. É que nem muitos caras gostam de falar, eu sei que falam por brincadeira, mas gostam de falar. Em 3 dias sem luz, o feminismo acaba. Realmente é. 3 dias do mundo sem luz, o feminismo acaba. Então, cara, seja o homem que você vem para ser, não dê ouvidos a essa cultura, resgate a masculinidade. Tem vários vídeos meus aqui que podem te ajudar e eu vou continuar fazendo vídeos e incentivando, sim, a reconstrução necessária da masculinidade, que um dia foi perdido. Essa mochila que ficou no passado, tá? Sem a nossa masculinidade, o mundo desmorona. E o preço de ignorá-la já está sendo pago todos os dias. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.